Já repararam que tudo fica melhor sem Neymar? De Bruna Marquezine à seleção brasileira, você se livra do menino Ney e se evolui. Impressionante. Oi, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre os aspectos políticos da final da Copa América ontem, que gritaram inclusive, e também sobre a defesa ao trabalho infantil, a grande vergonha e mais uma que os bolsonaristas têm passado em nome do bolsonarismo. Pois é, tem gente defendendo o trabalho infantil na internet e são tempos em que a gente precisa falar o óbvio, né? 2019 a gente está aqui precisando falar que trabalho infantil é ruim. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ao vídeo. Primeiro quero dizer que jamais critiquei o técnico Tite, preste atenção nessas imagens e me diz você se tem como criticar esse homem. Não tem, sem condições. Aliás, isso é o que toda a seleção brasileira deveria ter feito, um boicote histórico ao presidente do Brasil. Esse é o papel cidadão da seleção brasileira, além de, claro, ganhar a Copa América. Mas em vez disso, chamaram o energúmeno de mito, posaram para foto do lado dele, deram a taça para ele carregar. Ou seja, essa vitória não valeu nada, né? Vocês ganharam como seleção, mas perderam como brasileiros. E falharam miseravelmente como brasileiros. Exceto o técnico Tite e o zagueiro que também passou e ignorou o Bolsonaro. Mas de resto, é isso aí que temos a seleção brasileira. Então é muito difícil você ser anti-bolsonarista, ou seja, ser a favor do Brasil, né? E ao mesmo tempo torcer pela seleção brasileira. É uma coisa assim que eu me sinto um paradoxo. Aliás, deve ser a mesma coisa que devem ter sentido aí os torcedores que estavam no Maracanã nessa final e que vaiaram sonoramente Jair Bolsonaro. Inclusive, essa vaia aí só a Globo não ouviu. Eu não entendi por que essa vaia não foi noticiada, porque eu só ouvi falar dela na internet, ainda na Globo. Sim, fica difícil saber em que lugar você está, minha linda. A seleção brasileira deveria ter mais cuidado com quem associa sua imagem, porque a seleção não é obrigada a posar com o presidente. Né? Inclusive, temos aí a jogadora da seleção dos Estados Unidos que disse que não iria à merda da Casa Branca. Vocês que gostam tanto dos Estados Unidos, bolsominions, deveriam aí copiar a seleção feminina dos Estados Unidos, no sentido de boicotarem presidente fascista. Até porque todo mundo já sabe que a essa altura apoiar Bolsonaro é pura queimação de filme. Só Regina Duarte que não percebeu isso. Regina Duarte e o velho da Havan. Será que estão senis? Fica aí o questionamento. E Moro na dúvida se os gritos de juiz ladrão eram pra ele ou pro juiz de futebol. Gente, é sério, esse país é uma piada pronta muitas vezes. A gente ri pra não chorar, mas eu ainda acho que era pra ele. Façam suas apostas. Agora um pouco da defesa do presidente da República ao trabalho infantil. Que tempos, né, gente? Tempos em que realmente precisamos falar o óbvio. Eu fico pensando o quão baixo a gente ainda pode descer, porque quando a gente acha que tá no fundo do poço, vem o bolsonarismo e prova que não. O bolsonarismo defende trabalho infantil. Quando você acha que tá... já defendeu tortura, né? Não tem mais pra onde piorar. Tem sim, sempre tem pra onde piorar. E o pior é que bolsominions que ainda não se arrependeram estão defendendo o trabalho infantil na internet com argumentos completamente ridículos, que realmente revelam a mentalidade da classe média brasileira e da elite. Eu tirei xerox na empresa do meu pai, estou ótimo, me sentia muito produtivo. Nossa, que drama, a criança precisa aprender a trabalhar desde cedo. Meu anjo, você cortou cana? Trabalhou em carvoaria? Precisou faltar à escola para trabalhar? Você precisou trabalhar para ter comida na mesa? Porque se a resposta for não, eu acho que você devia guardar a sua linguinha bem na sua boca e ficar quieto com relação a isso. Porque essas pessoas claramente não têm ideia do que estão falando. Elas não têm ideia do que significa trabalho infantil na verdade. Assim como o Bolsonaro também não tem ideia. Quando a gente fala de trabalho infantil, a gente não tá falando do moleque que ajuda na empresa do papai e depois vai pra casa jogar videogame, não. A gente tá falando de crianças que precisam trabalhar para sobreviverem. De crianças que são exploradas muitas vezes pelos seus pais e pelos seus patrões. E quem defende trabalho infantil está completamente alienado da realidade ou simplesmente não se importa. Porque também existe essa possibilidade sempre. Né? No mundo inteiro são mais de 152 milhões de crianças em situação de trabalho irregular. Só no Brasil são quase 3 milhões. Essa defesa ao trabalho infantil no Brasil, nesse momento, é só mais um sintoma de que as pessoas que se sentem representadas por Bolsonaro, elas realmente detestam qualquer coisa que tenha a ver com direitos humanos. Aliás, justo essas pessoas que dizem se importar tanto com crianças, né, que inclusive usam crianças para justificarem absurdos. Eu vejo gente, por exemplo, usando crianças para justificar a homofobia. Como eu vou explicar para o meu filho?
Como você vai explicar para o seu filho que você defende que crianças trabalhem em vez de estudarem e se desenvolverem dignamente e adequadamente? Aliás, eu ainda não estou acreditando que eu tive que fazer um vídeo sobre isso, sobre algo tão óbvio. Qual é o próximo passo aí? É a gente ter que fazer um vídeo dizendo que a Terra é redonda? Que o pessoal vai dizer que a Terra é plana? Não, pera, já existe, né? Já existe terraplanismo. Não tem mais para onde descer, mas isso não é um desafio, viu, Brasil? Pelo amor de Deus. Não me mostre que podemos piorar, porque eu já sei que sempre podemos piorar. Deus me leva, eu imploro. É isso por hoje, gente. Tchau, beijo, até amanhã. Cuidem-se.